Vamos dar início à aula 13 do curso de Introdução à Ciência do Direito e a questão que guia essa aula será: qual a diferença entre um comando eficaz e uma norma válida? Né? Bom, para tratar dessa questão, eu vou, obviamente, retomar o tema da aula passada, que é justamente a ideia de que, para Kelsen, para que uma norma possa valer, ela precisa pressupor pelo menos um mínimo de eficácia. Então, é preciso contar com alguma eficácia para que algo possa valer como direito. Agora, não é o fato de um comando ser eficaz, ou seja, uma ordem, qualquer que seja ela, ser efetivamente observada ou aplicada a sua sanção, que isso a transforma em uma norma juridicamente válida. Né? A gente pode imaginar a figura de um bandido que, obviamente, impõe uma norma a você. Vamos imaginar um grupo de traficantes em um morro do Rio de Janeiro que ditam um toque de recolher e diz que aquele que não respeitar esse toque de recolher vai ser metralhado. Bom, vamos supor que todo mundo vai para suas casas e o único indivíduo que sai e enfrenta essa ordem dos traficantes efetivamente é metralhado. Então é claro que esse comando foi eficaz, ele efetivamente ou foi observado ou foi aplicado, mas isso não transforma nem o comando num comando válido juridicamente. É claro que a gente está diante aí de uma coação, de uma violência que, portanto, não vale juridicamente. Mas por que não? Né? Por que alguns comandos eficazes nós atribuímos a ele validade jurídica e a outros não? Para entender essa questão, vai ser preciso diferenciar o que Kelsen chama de a comunidade jurídica, que é aquela, né, capaz de produzir normas juridicamente válidas, de um mero bando de salteadores, um grupo de bandidos que ditam regras, que comandam ou dão ordens que podem até ser eficazes, mas que nem por isso a gente reconhece como válidas juridicamente. A gente não atribui a isso valor jurídico, ou a validade, ou reconhecimento como direito. Bom, para entender isso, então a questão, no final das contas, é essa. Afinal, o que diferencia uma norma válida de um comando qualquer? Né? E para ilustrar isso, eu coloco isso nos seguintes termos. Né? O que distingue, por exemplo, uma ordem da Receita Federal, uma imposição, por exemplo, de pagar um imposto de renda, de um mero comando de um ladrão, por exemplo, que manda você entregar uma determinada quantia de dinheiro para ele? Bem, num certo sentido, né, se a gente for analisar, nos dois casos nós temos, do ponto de vista subjetivo, uma semelhança, ou seja, os dois são iguais, eles impõem um dever ser, eles te obrigam a entregar um dinheiro para eles, né? Ambos pegam o seu dinheiro e te coagem para fazer isso, né? Por exemplo, o bandido pode falar: se você não me entregar seu dinheiro, eu te mato. Você vai lá e entrega seu dinheiro. E a Receita Federal pode falar: se você não pagar seu imposto, você vai estar cometendo um crime, você pode depois responder pelo crime de sonegação de imposto de renda e ir para a cadeia, etc. Enfim, então, nos dois casos há uma ordem, eles querem pegar o seu dinheiro, há uma possibilidade de uso efetivo da força para te coagir, e, portanto, isso está acompanhado de algo que a gente pode identificar como algo que parece uma ameaça, ou seja, se você não entregar seu dinheiro, vai acontecer alguma coisa que você não quer. Eles te forçam, assim, a entregar seu dinheiro, porque eles podem se valer de uma possível punição. Bem, então, do ponto de vista subjetivo, essas duas coisas se equivalem. É uma identidade quanto ao sentido subjetivo do ato, a vontade que comanda algo, seja a vontade do governo, da Receita Federal, seja a vontade de um bandido. Os dois te impõem algo. Vou ler na página 49, que Kelsen trata dessa identidade, um ponto de vista subjetivo desses comandos. Ele diz o seguinte: também o ato de um salteador de estradas que ordena a alguém, sob a combinação de qualquer mal, a entrega de dinheiro, tem, como já acentuamos, o sentido subjetivo de um dever ser. Também aqui a gente está diante de algo que tem um sentido subjetivo de um dever ser, que impõe que se faça algo e atrela ao não cumprimento disso uma possível sanção, uma possível punição. Kelsen continua dizendo assim: na medida em que apenas se tome em linha de conta o sentido subjetivo do ato em questão, não existe qualquer diferença entre a descrição de um comando de um salteador de estradas e a descrição do comando de um órgão jurídico. A diferença apenas ganha expressão quando se descreve, não no sentido subjetivo, mas no sentido objetivo do comando que um indivíduo endereça a outro. Então, atribuímos ao comando do órgão jurídico
e já não ao salteador de estradas, o sentido objetivo de uma norma vinculadora do destinatário. Quer dizer, interpretamos o comando de um, mas não o comando do outro, como uma norma objetivamente válida. Então aqui a diferença não existe no sentido subjetivo, mas apenas de um ponto de vista objetivo, ou seja, de um ponto de vista subjetivo se equivale. São comandos que expressam uma vontade, ambos querem pegar o seu dinheiro e atrelam uma possível punição. Bom, agora, qual que é a diferença então entre a comunidade jurídica e o bando de salteadores? Enfim, a diferença está no sentido objetivo desse comando. Ou seja, um desses comandos a gente vai atribuir o sentido objetivamente de um direito válido, uma norma juridicamente válida, enquanto o outro não, vai ser uma mera violência ou imposição. Então, o comando do salteador é entendido como uma mera ameaça, é um delito, é um crime. Obviamente, ele não tem o direito de te impor isso, de te obrigar a entregar esse dinheiro, etc. Enquanto que o comando do órgão jurídico, por exemplo, da Receita Federal, vai ser interpretado como um dever, ou seja, o cumprimento daquilo passa a ser obrigatório e a imposição daquilo é simplesmente decorrência de uma norma jurídica válida. Então, nesse caso, a execução efetiva do mal previsto passa a ser entendido como a execução de uma sanção, ou seja, aplicação da consequência juridicamente prevista em lei. Ou, em outras palavras, a aplicação de uma norma válida. Então, se a pessoa deixa de pagar seu imposto de renda e é punida pelo crime de sonegação, obviamente essa punição pelo crime de sonegação não é entendido juridicamente como uma ameaça, mas é o cumprimento de um dever estabelecido em lei, ou seja, aquilo que está previsto na lei foi efetivamente aplicado. O Kelsen, então, vai deixar claro aqui essa distinção, portanto, reside apenas no seu caráter objetivo, no sentido que essa norma pode ter objetivamente falando, ainda que, do ponto de vista da sua forma, ou seja, subjetivamente falando, elas se equivalem. O Kelsen também deixa claro que também os atos criadores do direito possuem, portanto, um sentido subjetivo, eles também expressam uma vontade. Agora, a diferença reside no sentido objetivo desse ato, não na mera vontade. E a resposta a essa questão passa pelo problema da validade do direito, ou seja, para saber por que, então, que a vontade do governo e da Receita Federal valem objetivamente e a vontade do salteador, do bando de salteadores, não vale objetivamente. Para entender isso é preciso entender qual é o fundamento de validade do direito. Por que aquela ordem específica da Receita Federal vale juridicamente, a outra não? É preciso entender que aquela ordem está inserida em um sistema, um conjunto normativo, no qual ela retira sua validade de outra norma no limite de uma Constituição e de uma ordem jurídica que tem uma eficácia global e que vale naquele território como direito. Enfim, então, vou ler uma passagem que Kelsen explica isso, o porquê que uma ordem jurídica vale objetivamente, está na página 50 da Teoria Pura do Direito. Kelsen diz: por que é que aceitamos que de ambos aqueles atos, um ato que quer tomar o seu dinheiro, seja o bando de salteador, seja a Receita Federal, por que a gente aceita que ambos aqueles atos que possuem o sentido subjetivo de dever ser, apenas um produz objetivamente uma norma válida, isto é, vinculativa? Por que apenas a Receita Federal, te impõe um dever que vale juridicamente, o outro não? O outro ele não tem direito de fazer aquilo, e você não tem nenhum dever de cumprir também. Ou, em outras palavras, continuando a citação de Kelsen, em outras palavras, qual é o fundamento de validade da norma que nós consideramos como sendo o sentido objetivo deste ato? Esta é uma questão decisiva, diz o Kelsen. Uma análise dos juízos pelos quais interpretamos certos atos como atos jurídicos, quer dizer, como atos cujo sentido objetivo é norma, fornece-nos a resposta. Essa análise mostra o pressuposto sobre o qual é possível essa interpretação. Então, como que a gente pode saber isso? Por que essa norma vai ser reconhecida como direito e essa ordem, então, vai valer objetivamente? Basicamente, a resposta está na autorização legal, porque ela retira a sua validade de uma norma superior que a autoriza aquela autoridade, por exemplo, a Receita Federal, a impor aquela obrigação
aí a recolher aquele imposto, né? Então, isso é retirado de uma norma superior. Então, em última instância, o que faz com que uma ordem jurídica valha, um comando tenha valor objetivo, né? Ou seja, vale como norma no direito, é o fato de que ela conta com uma autorização legal que é obtida, essa autorização é obtida de uma norma que lhe é superior. A diferença, então, está no fundamento de validade da norma de direito, ou seja, em seu caráter propriamente objetivo. E aí, obviamente, a gente pode colocar a pergunta, não, então tudo bem, essa norma vale porque foi autorizada por aquela outra, essa outra vale porque foi autorizada por aquela outra vale porque... Aí a gente pode se perguntar, mas e no final das contas, por que todo esse conjunto de normas vale como direito? Né? Por que as normas do bando de salteadores, tudo bem, o salteador, o bandido que te exigiu que passasse seu dinheiro para ele, etc., ele não está autorizado por nenhuma norma juridicamente válida, não tem nenhuma disposição constitucional, não tem absolutamente nada que o autorize a fazer isso. Então, obviamente, aquilo ali é um crime, é uma ameaça. Agora, por que no limite, né, no final das contas, esse bando de salteadores, por exemplo, não simplesmente instaura um novo direito? Né? Bom, para entender isso, é preciso, obviamente, colocar a questão de qual é, então, o fundamento último de validade dessa ordem jurídica. Se uma norma retira sua validade de outra, que está, por sua vez, autorizada por outra, que está autorizada por outra, aonde a gente vai continuar nisso ad infinitum, né? Onde a gente vai encontrar um termo? Qual é o termo dessa cadeia de atribuição de validades? O termo vai ser aquilo que Kelsen vai chamar de norma fundamental. Ele vai dizer que é preciso pressupor uma norma fundamental que funcionaria então como fundamento último de validade para o sistema jurídico, para todo o direito. Todo direito, em última instância, vai retirar a sua validade dessa norma pressuposta, que é a norma fundamental. Eu vou ler uma passagem na qual Kelsen começa a tratar dessa questão, na página 51 da Teoria Pura do Direito. Kelsen diz o seguinte: desde que pressuponhamos uma norma por força da qual o ato a interpretar como ato constituinte seja de considerar como ato criador de normas objetivamente válidas, e os indivíduos que põem este ato como autoridade constitucional, ou seja, que constitui algo como um direito, como valendo como direito, esta norma é, como mais tarde se verá melhor, né, o Kelsen depois vai desenvolver mais isso, mas então, como mais tarde se verá melhor, é a norma fundamental de uma ordem jurídica estatal. Ela não é uma norma posta através de um ato jurídico positivo, mas, como o revela uma análise dos nossos juízos jurídicos, é uma norma pressuposta sempre que o ato em questão seja de entender como ato constituinte, como ato criador da Constituição, e os atos postos como fundamento nesta Constituição como atos jurídicos. Constatar esta pressuposição é uma função essencial da ciência jurídica. Cabe a ela fazer esse pressuposto. Em tal pressuposição reside o último fundamento de validade da ordem jurídica. Fundamento esse que, no entanto, pela sua mesma essência, é um fundamento tão somente condicional, ou seja, hipotético. Bom, aqui agora essa questão talvez permaneça ainda enigmática, tem uma série de questões aqui que depois eu ainda vou desenvolver, vai ser o tema da nossa próxima aula, um aprofundamento sobre essa noção que é fundamental na teoria do Kelsen, e uma das noções também mais discutidas do pensamento kelseniano, que é a chamada Grundnorm, ou norma fundamental, que é essa pressuposição que funciona como fundamento último de validade para todo o sistema do direito. Como a gente vai ver na próxima aula, esse fundamento não é de ordem material e nem é uma norma propriamente posta, mas é simplesmente pressuposta, uma construção lógica que é preciso ser feita para conferir a validade e coerência ao sistema jurídico e unidade também ao sistema jurídico como um todo. Mas esse vai ser um tema da nossa próxima aula.